Pessoal, aqui é o professor D'Artagnan Rodrigues. Essa é a nossa primeira aula da recuperação. Eu vou procurar ser bem breve nas aulas e na recuperação, porque todo o conteúdo que vocês viram aqui, vocês já viram durante os semestres, tá? Durante os bimestres, aliás, desde o início do ano. Então, vamos iniciar. A primeira coisa importante, noção básica de como o inglês funciona, é lembrando que o inglês é uma língua manca, então ele precisa do am, is ou are, que significa ser ou estar, para ele começar a ser escrito. Vamos lembrar do triângulo. Eu escrevi uma frase bem simples, you are my friend. E se eu tenho am, is ou are na minha sentença, eu trago o are para frente para virar, para me mostrar que é uma pergunta, e levo ele para carregar a negativa para mim, fechando o triângulo. Isso é o mais importante do inglês, tá? Onde vocês vão começar a fazer todo o inglês de vocês. Ok, agora quando eu não tenho am, is ou are na minha sentença, por exemplo, aí, you go to school, eu marquei para vocês, eu tenho o auxiliar do. O que é esse auxiliar do? Ele não significa nada, ele vai ser realmente meu auxiliar para ele vir aqui para frente para me mostrar que isso é uma pergunta e para carregar a negativa para mim, fechando o triângulo. Tá? É importante que vocês saibam esse triângulo, pessoal, vocês vejam esse triângulo, porque o inglês do mais simples ao mais avançado, presente, passado, futuro, ele sempre vai funcionar dentro desse triângulo. É por isso que eu insisto, vocês precisam ter esse triângulo em mente. Ok, então falando um pouquinho sobre os números rapidamente, eu não vou passar todos os números com vocês, porque vocês já sabem. Quando eu vou perguntar a idade de alguém, a pergunta é How old are you? Tá, então vocês, se vocês quiserem usar a palavra years, então vocês vão dizer I am 19 years old, I am 20 years old, I am 30 years old. Tá? Eu não vou poder responder somente years, tá? Por uma questão de pronúncia semelhante com outra palavra, tá? Que eu já falei lá nas primeiras aulas, então não preciso repetir agora. Então, se você vai usar years, years old, sim, sempre. Ou então vocês vão usar I am 19. Tudo bem? Continuando, falando um pouquinho sobre números, eu tenho as horas. Tá? Então você pode falar as horas igual nós falamos aqui em português, por exemplo, it's 3:30, são 3:40. A pergunta para horas é what time is it? Então, meio-dia você tem duas formas, noon and midday. Meia-noite você tem uma forma só, que é midnight. AM você usa até o meio-dia, tá? Até às 11h59. E PM você usa depois do meio-dia, ou seja, o período da tarde e da noite. A preposição para horas sempre será at. Então, em português, eu vou dizer eu acordo às 7 horas. Então, em inglês, eu vou dizer 7 o'clock. Então, agora um pouco de como montar a minha rotina. Veja, eu fiz uma rotina bem pequena aí para vocês, tá? Em português, colocando o horário militar. Lembra o que é o horário militar? Esse 12, 13 e 14 que nós usamos para falar das nossas horas. Eu não uso o horário militar em inglês, não é comum usar o horário militar em inglês. Eu uso, então, AM or PM. Então vejam o que eu coloquei. Midday I have lunch, 1 p.m. I return to work, 2 p.m. I have a meeting, 3 o'clock I back to work, 5 I drink coffee and 6 p.m. I go back home. Não é necessário colocar sempre AM ou PM toda hora que você for escrever as horas, desde que você já tenha falado anteriormente se você está na parte da manhã ou se você está na parte da tarde. Ok? Você não precisa repetir tudo. Então, esse AM.
Continuando a falar sobre a rotina, depois que você monta a sua rotina em tópicos, falando as horas, você usa os conectores, né? Eu coloquei alguns conectores aqui para vocês, and then, and after, then, and after that, que respectivamente são e então, e depois, então, e depois disso. Esses conectores, se vocês pegarem aquela rotina que vocês já haviam escrito em tópicos, que vocês já viram em tópicos, e usarem esses conectores para juntarem literalmente os tópicos, vocês conseguem escrever um pequeno texto. Veja o que eu fiz então. Eu peguei os tópicos do slide anterior e coloquei os conectores. At midday I have lunch and I return to work at 1 p.m. After that, at 2 p.m. I have a meeting and after I back to work. At 5 o'clock I drink coffee and then I go back home at 6 p.m. Então vocês vejam que eu deixei de fazer em tópicos usando os conectores e fiz um pequeno texto. É assim que a gente começa a escrever os nossos textos em inglês. Eu coloquei então um pequeno exemplo de rotina que vocês podem falar de vocês mesmos, né, que vocês podem se apresentar. Então vejam. Hi, my name is Stan Lee. I am 96 years old. I wake up at 10 a.m. I have breakfast at 10:15 a.m. I take a shower at 11 o'clock and I go to studio at midday. Então, como vocês podem ver, fiz em tópicos, né, do Stan Lee, aí, como se eu fosse o Stan Lee e eu estivesse me apresentando. Continuando, nós temos as WH questions. WH questions, lembra quando eu faço o triângulo e coloco o auxiliar lá na frente para me mostrar que é uma pergunta, ou então eu uso am, is ou are lá na frente para me mostrar que é uma pergunta. Antes deles, na frente deles, eu posso colocar uma WH questions, que são perguntas com WH. Essas palavras vão mudar o sentido da pergunta. Então eu coloquei para vocês what, where, why, who and how. Que são, por enquanto, vamos deixar esses que são bem usados. What é que ou que, where, onde, why, porquê, who, quem, how, como. Tem o when também, que eu vou usar em um outro slide, mas que vocês vão ver já já. Então agora, vejam o uso das WH questions. Where do you work? What time do you wake up? Who's your best friend? When do you go on vacation? What is your favorite color? How old are you? Tá? Então, where do you work? Onde você trabalha? What time do you wake up? Quer dizer, que horas você acorda? Que horas você levanta? Who is your best friend? Quem é seu melhor amigo? When do you go on vacation? Quando você sai de férias? What is your favorite color? Quer dizer, qual a sua cor favorita? And how old are you? Qual a sua idade? Vocês podem ver que eu coloquei as WH questions e fiz perguntas. Então, com a rotina, com o que vocês já sabem escrever da rotina, vocês podem fazer perguntas diferentes, várias perguntas, usando as WH questions, tá? Vocês vão mudando, então vocês têm uma infinidade de opções para usar as WH questions. Very good, Dan. Your turn. A tarefa, a atividade que nós vamos fazer. Lembrando que essa atividade vocês farão lá em tarefas, vocês vão entregar para mim em um arquivo Word, ok? Vocês vão escrever a sua rotina. Gente, como é que vocês vão escrever sua rotina? Veja, presta atenção, primeira parte da tarefa. Vocês vão escrever a sua rotina em texto, eu não quero em tópico, ou seja, vocês vão escrever usando lá os conectores. Depois de escrever a rotina de vocês,
usando os conectores. Imaginem que vocês conheceram uma pessoa bastante interessante, bastante legal, e vocês vão fazer 15 perguntas para essa pessoa. Eu acabei de passar as WH Questions com algumas perguntas que vocês até podem usar, mas eu quero 15 perguntas para essa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa. Então, quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela gosta? Para onde ela vai? Tá? Vocês, usando aquelas coisas que nós vimos na rotina, mais as WH Questions, vocês conseguem fazer essas 15 perguntas. Por favor, gente, atentem para a data de entrega da tarefa, ok? Porque como é recuperação, não tem data posterior à data final, ok? Eu não vou aceitar a tarefa em atraso, a atividade em atraso, beleza? Ok, gente, então, thank you very much and see you next class.